Vale a pena lembrar, abrindo e aqui recapitulando, que o povo de Corinto e o povo grego, eles tinham um hábito muito interessante, que era frequentar os locais abertos públicos daquela época e serem entretidos pelos sofistas, pelos filósofos. E o interessante é que muitos desses filósofos, e nós vimos isso no capítulo 1, 2 e 3, eles começaram a ter os seus seguidores, os seus grupos. E os irmãos de Corinto começaram a trazer esse hábito para dentro da igreja, de maneira que agora, também dentro da igreja, havia o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, vários grupos começaram a se formar. E Paulo escreve essa epístola, essa carta, que é uma carta corretiva para alguém que Paulo amava. Nós vamos dar uma olhadinha no final do capítulo 4, Paulo tomando uma postura, e eu acho fantástico esse equilíbrio de quem morde e de quem assopra. Quem tem filho sabe do que eu estou falando, né? A gente não pode corrigir o tempo todo, mas a gente precisa corrigir. Tem hora que nós afagamos, beijamos, dizemos que amamos, mas tem hora que a gente puxa a havaiana de pau, não é verdade, né? Tem hora que a gente puxa o galho da goiabeira. E a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo equilibrando essas duas abordagens, corrigindo como um pai que ama, mas como ele disse no livro de Gálatas, com dores de parto, eu gerei vocês. Nós vamos ver Paulo fazendo isso em amor, porque Paulo amava a igreja em Corinto. A igreja em Corinto era uma igreja pujante, forte, cheia de dons, uma igreja com muito potencial para alcançar e tocar o mundo da sua época. Quando a gente observa aqui e separa alguns problemas, e a partir do próximo capítulo nós vamos começar a olhar alguns problemas específicos que haviam dentro da igreja em Corinto, a impressão que muita gente tem é que toda a igreja era tomada por esse problema, e não é isso. Alguns irmãos eram tomados por isso, não era toda a igreja que era enveredada por esses problemas, mas a gente vai perceber esse caráter do pai, de quem corrige, de quem ama, de quem quer trazer de volta o entendimento. Do capítulo 1 até o capítulo 1 e 3, nós percebemos aqui Paulo focando na igreja, nos problemas que haviam, nos vários grupos, tentando conciliar vários grupos que viviam dentro da igreja em Corinto, dizendo, aqui não tem quem seja de Paulo, de Apolo, quem seja de Pedro, todos nós juntos servimos a Cristo, sejamos de um só coração, um só parecer e entendimento. No capítulo 2, nós separamos de maneira que capítulo 1 e 3 estiveram na mesma lição. No capítulo 2, Paulo fala acerca da mensagem. Por isso que ele diz, quando eu vim ter convosco, não usei de palavras e vãs repetições, mas preguei a Cristo e esse crucificado. Minha palavra foi simples, foi clara, foi direta, focada em Cristo. E agora no capítulo 4 nós vamos ver Paulo falando sobre o obreiro. E o nosso comentarista, ele traz 3 pontinhos aqui. Primeiro, ele apresenta o ministro como dispenseiro de Deus, e por isso ele precisa ser fiel ao seu chamado, fiel ao seu propósito. Depois ele apresenta o ministro como sendo alguém humilde, que não foi lançado ou colocado ao ministério para a glória, para o apogeu, para o sucesso, muito pelo contrário. Na maior parte das vezes é um ofício que não aparece, que não recebe notoriedade. E por último, o ministro como autoridade. E aqui ele apresenta o apóstolo Paulo como sendo um pai. Não uma autoridade imposta, forçada, mas aquela responsabilidade de amor que todo pai tem de cuidar de um filho. E nós vamos passear aqui por esses 3 pontos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro ponto, ministro como dispenseiro de Deus. Leia para mim, por favor, o versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Ele apresenta o obreiro com 2 terminologias e 2 figuras de linguagem. A primeira delas é o ministro, diga bem forte comigo, ministro. E a segunda é dispenseiro. 2 termos distintos. O termo ministro, hoje é difícil de ser entendido, porque quando a gente pensa no ministro, geralmente vem à mente o quê? Ministro da Fazenda, né? Ministro da Cultura, ministro da Educação, ministro da Saúde. A gente pensa num cargo de muita autoridade, um cargo no topo da cadeia. Mas quando o apóstolo Paulo aqui fala de ministro no original e no grego, ele faz menção à figura de linguagem de homens que naquela época serviam e trabalhavam no porão de barcos.
Eu tenho uma imagem aqui, eu separei, vou pedir que coloque aqui na tela, na lateral, fica melhor para todo mundo ver. Não, o vídeo, eu mandei o link de um vídeo, tá? O do vídeo. O vídeo, coloca aqui na lateral para mim. Isso, pode tirar o fundo, não é esse, o do fundo, para não confundir. Obrigado, tá bom? A imagem é mais ou menos essa. Isso aqui é de um filme chamado Ben-Hur, é um filme muito conhecido, mas quando ele fala ministro, ele está falando em relação a isso. A quem como escravo trabalha no porão de um barco, ou seja, esses homens, eles não eram vistos. O Império Romano não queria matar esses homens, então colocava eles para remar, para trabalhar como escravos no porão de um barco. Mas o que Paulo está dizendo é, esses homens trabalham e fazem o trabalho mais importante. Por causa deles, o barco não para. O barco continua avançando, ele chega onde precisa chegar, leva as pessoas do ponto A ao ponto B, de onde estão, para onde precisam ir. E o interessante é que todos eles trabalham juntos. Todos eles trabalham e tem lá alguém batendo o tambor, ditando o ritmo para que todos possam remar ao mesmo tempo e chegar no mesmo lugar. É uma linda figura de linguagem do que é o ministro de Deus. O ministro de Deus, muitas vezes ele não é visto, ele está no porão, mas ele faz o trabalho mais importante que existe. É por causa dele que o barco não para. É por causa dele que nós saímos da terra e vamos para o céu, saímos da morte e vamos para a vida, saímos da perdição e vamos até os propósitos de Deus. E ele bate e rema juntamente com a batida do coração do Mestre Jesus, que ama vidas e que veio para servir. Então, quando ele apresenta como um ministro, ele está fazendo menção, pode tirar, tá bom? A essa figura de linguagem. Ele diz, olha, eles são ministros e são também dispenseiros de Deus. Enquanto o ministro, o remador que fica lá no porão do barco não é visto, o dispenseiro é diferente. O dispenseiro é aquele que acessa a dispensa do mestre. O dispenseiro é aquele que vai até a dispensa do mestre, toma os alimentos e distribui ele de acordo com a intenção do mestre. O dispenseiro, ele está acima daqueles que trabalham na casa, mas ele também é servo e escravo do mestre. E o mais interessante sobre o dispenseiro é que o dispenseiro ele não cria nada. O dispenseiro ele não gera nada. O dispenseiro ele não traz nada de si. Ele usa aquilo que é do mestre. Que figura linda. Ele está dizendo, o papel do dispenseiro é acessar a dispensa do mestre e pegar os ingredientes que lá existem e começar a preparar a refeição para servir ao povo. E mais para frente ele descreve um pouco. O que o dispenseiro distribui? Os mistérios de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a Bíblia. Me presta aqui uma Bíblia impressa, por favor, que a minha está aqui na frente, está no meu tablet. O dispenseiro, ele vai até a dispensa do mestre e ele debulha, ele separa, ele balanceia, ele prepara uma refeição e agora ele serve uma refeição boa, apetitosa, gostosa, para que todos que estão na casa possam se alimentar e serem cheios da palavra de Deus. O interessante é que todo mundo em casa tem uma despensa. Quem aqui está com a despensa cheia? Levante a mão e dê uma glória a Deus, né? A gente tem uma despensa. E vai muito da criatividade de quem é o dispenseiro, de ir até a despensa, olhar a despensa e fazer uma boa refeição. É ou não é verdade? Não dá para ter macarrão todo dia. Não dá para ter feijão e feijoada todo dia. O papel de quem acessa a despensa é balancear, é equilibrar, é pegar o que lá está e preparar, oferecer a melhor refeição, apetitosa, bem preparada. E esse é o papel dos obreiros na casa de Deus, é acessar os mistérios de Deus, debulhar, preparar, resumir e apresentar à igreja uma refeição que possa ser compartilhada. Então Paulo, de maneira muito simples aqui está dizendo, os obreiros, eles são ministros, eles são dispenseiros da parte de Deus. Semelhante ao que aconteceu na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Lembra da história? Quem foi que multiplicou os pães? O mestre. Quem foi que proveu os pães e os peixes? O mestre. Quem foi que deu tudo aquilo que eles precisavam para alimentar o povo? O mestre. Quem foi que nos deu a sua palavra que é viva e eficaz? O mestre. Quem é que nos dá a receita de sucesso, de salvação, de vida? O mestre. O nosso papel, semelhante aos discípulos, é pegar aquilo que o mestre multiplicou e entregar e servir toda a multidão e alimentar todos que estão presentes. Papel simples. Então Paulo aqui está apresentando de maneira clara o papel do dispenseiro. Ele faz isso porque ele quer marcar aqui um contraponto com os filósofos e sofistas
daquela época que geravam seu próprio conhecimento. Eles pregavam seus conceitos, suas filosofias, pregavam sua cosmovisão, apresentavam isso ao povo. E o interessante é que às vezes eles até pregavam o que era errado, mas os gregos, eles adoravam ser entretidos. Eles adoravam ser impressionados. E Paulo está dizendo, os sofistas e os filósofos lá fora usam o seu conhecimento e a sua inteligência. Mas aqui na casa de Deus, nós usamos a palavra e nós pregamos simplesmente a palavra, algo simples. Nós não inventamos nada nosso, nós pegamos aquilo que o mestre já disponibilizou e nós pregamos, e essa mensagem é uma mensagem muito, muito clara. Para mim fica simbólico, quando o próprio apóstolo Paulo, e nós vamos depois, lá no capítulo 11, e mais para frente pouco, estudar, quando ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha que coisa linda, né? Porque o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomou o cálice, esse cálice é a nova aliança. Paulo só entregava ao povo aquilo que ele recebia de Deus. Ele não trazia o seu próprio coração, o seu próprio conceito. E é isso que nós, obreiros, somos na casa de Deus. Então, o primeiro ponto, o obreiro é um ministro. É alguém que trabalha ocultamente, que faz o barco chegar. Não foi feito para glória, por reconhecimento. Segundo, ele é um dispenseiro. Ele acessa a dispensa do mestre, distribui isso dentro da casa. Segundo, o ministro, ele precisa ser encontrado fiel. Versículo 2, leia aí na sua Bíblia, se você puder manter aberta, no capítulo 4, versículo 2. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Diga comigo bem forte, fiel. Fiel. Fiel a quê? Hein? Fiel a quê? Fiel ao chamado de dispenseiro. Fiel ao chamado de ser um ministro de Deus, em detrimento ao sucesso e à popularidade. Paulo, nesse momento, está passando por um momento de muita avaliação. Todo ministério público, e quando eu falo ministério público, não falo a instituição ministério público, mas eu falo o ministério que é apresentado e que é feito publicamente, ele passa por escrutínio. Ele é avaliado pelas pessoas. Alguns gostam, alguns não gostam, alguns elogiam, alguns criticam. Mas Paulo aqui nesse momento, ele passa por essa avaliação do ponto de vista da comparação. Porque haviam vários grupos, havia o grupo de Pedro, havia o grupo de Apolo, havia o grupo de Paulo, havia o grupo daquele que diziam, olha, eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, não sou de ninguém, nós somos de Jesus, nós estamos acima de todos vocês, nós não nos colocamos debaixo de nenhum tipo de governo humano, como se Jesus não tivesse outorgado autoridade aos apóstolos. Mas nesse momento Paulo está sendo comparado com todos esses, e também com os sofistas, com os filósofos daquela época. E Paulo aqui decide, eu me manterei fiel. Fiel ao quê? A mensagem. Por isso que no capítulo 2 ele disse, olha, eu poderia vir até vocês com palavras de conhecimento, eu poderia pregar ciência, filosofia, eu poderia trazer um monte de coisa, e se tinha alguém que tinha capacidade de pregar isso, era o apóstolo Paulo. Mas ele disse, quando eu vim ter convosco, eu preguei o evangelho simples, focado em Cristo e Cristo crucificado. E Paulo se mantinha fiel a essa verdade. Mesmo que muitos quisessem que Paulo pregasse um evangelho diferente, um convencimento diferente, Paulo decide ser fiel a essa verdade. E fiel ao chamado de ser ministro e dispenseiro. De entender que o ministério não é ordenado à glória, ao apogeu, ao reconhecimento. O reconhecimento às vezes vem como veio para Paulo, mas esse não é o objetivo do ministério. Se o reconhecimento veio, nós devolvemos toda a honra e toda a glória a Deus, porque tudo vem dele, a glória é só dele, mas esse não é o objetivo do ministério. Ao contrário do que muitos pensavam naquele dia. O chamado do ministério é um chamado ao serviço, é um chamado oculto, é um chamado que na maior parte das vezes, pela maior parte do tempo não é visto, não tem aplauso, não tem reconhecimento, mas Paulo aqui convida, instrui todos a se manterem fiéis. No versículo 3, dê uma olhadinha na sua Bíblia se você puder, e é um versículo interessante como Paulo, ele trata um pouco dessa comparação, dessa pressão que havia sobre ele, desse julgamento humano para que ele pregasse determinado tipo de mensagem, para que ele se portasse de determinada forma. E no versículo 3, olha o que ele diz, todavia, a mim muito pouco se me dá
de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Novamente, capítulo 4, versículo 3. A mim muito pouco se dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Paulo está dizendo, para mim, a pressão, o julgamento humano, pouco importa. Esse julgamento é o julgamento menos importante que existe. E os gregos daquela época faziam a opinião humana ser a opinião mais importante que existe. E nós também, vamos dizer a verdade, a gente às vezes deixa a opinião humana ser a opinião mais importante que existe. O que vão pensar? O que vão dizer? E se eu pregar essa mensagem, se eu me manter fiel aos princípios, às escrituras? Então Paulo está dizendo para mim, pouco importa estar debaixo de pressão humana, de escrutínio humano. Olha o que ele continua dizendo no versículo 3. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Coloca na tela para mim, capítulo 4, versículo 3. Esse eu quero olhar aqui na tela com você, porque para mim existem algumas declarações de Paulo que a gente precisa parar e olhar com cuidado. Todavia a mim, muito pouco se dá ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Ou seja, tribunal humano para mim, pouca diferença faz. Segundo ele diz, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ou seja, eu não me julgo por quê? Versículo 4, ele continua dizendo, porque nada me argue a consciência. Ou seja, a minha consciência não me acusa de nada. Que declaração tremenda nós temos aqui de Paulo. Paulo está dizendo, eu posso olhar para a minha história, para o meu procedimento, para aquilo que eu faço publicamente, para o que eu vivo em secreto, quando ninguém está vendo, e a minha consciência não me acusa de nada. É por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores. Por quê? Porque o julgamento humano, para mim faz pouca diferença. A minha própria consciência também não me acusa. E ele continua dizendo, nem por isso eu me sinto justificado. Não é porque eu tenho um procedimento diferente também, que eu me justifico, ou tento querer ficar julgando as outras pessoas. Ele diz, o julgamento humano não interfere, o meu próprio julgamento não interfere, e aí ele conclui dizendo, porque quem me julga é o Senhor. Olha que coisa linda, né? Como Paulo se mantém fiel a esse chamado. Deus conhece as motivações do coração. Deus conhece as motivações que nos levam a ser fiéis. Tem um texto interessante na história de Davi, que é a figura de Chamar. Depois você pode dar uma olhadinha. Um dos valentes de Davi, uma história interessantíssima. Os filisteus vêm entrando, vêm atacando. Davi organiza todo o exército e ele pega esse homem chamado Chamar. E ele fala, olha, aqui tem um campo de feijão, um campo de lentilhas. Defende e guarda o teu campo de lentilhas. E a história diz que os filisteus eles vêm entrando, atacando. E todo mundo sai correndo para as montanhas. Todo mundo fica com medo, os filisteus estão chegando. E Chamar disse, bom, se o rei mandou guardar o campo de lentilhas, eu só vou sair daqui quando o rei me der uma outra ordem. Ele pega a sua espada, fiel à ordem do rei, ao propósito do rei. E ele defende aquele campo aparentemente sem valor. Outros correram, foram embora. E a Bíblia diz que os filisteus olham para Chamar e eles dizem, se esse povo for desse jeito, um homem sozinho, guardando algo pequeno, insignificante, imagina se todo o povo aparecer para lutar, guardando aquilo que realmente interessa, nós estamos perdidos. E Deus deu uma grande vitória para o povo de Israel por causa desse homem chamado Chamar, porque ele foi fiel. Diga para quem está perto de você, seja fiel, permaneça sendo fiel. Eu tenho para mim que em momentos como esses, Deus está olhando do céu para mim e para você, Ele está dizendo, gostei da postura dele. Outros correram, ele permanece fiel. Outros cederam, ele permanece fiel. Vou dar uma vitória muito grande, porque ali está alguém que é fiel. Que coisa linda, né? O fruto da fidelidade. Paulo está dizendo, vou permanecer fiel à mensagem. Vou permanecer fiel ao chamado de ser ministro, de ser dispenseiro. Se Deus te colocou para ser diácono, seja diácono até Deus te dar outra ordem. Seja fiel. Se Deus te colocou para cuidar das crianças lá na salinha, cuide das crianças da melhor maneira que você pode, até Deus te dar uma outra ordem. Se Deus te colocou como obreiro, como músico, faça o melhor, seja fiel e Deus honrará a sua fidelidade. O fruto da fidelidade. Paulo teve um ministério profícuo porque Paulo foi um homem fiel. E ele diz, sabe por que eu sou fiel? O ponto 3 diz, porque cada um receberá de Deus a sua recompensa. Versículo 5. Leia para mim, por favor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor
a qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, Paulo está sendo julgado por eles, criticado por eles, as pessoas estão comparando a Apolo, a Pedro, a outras pessoas. Paulo disse, esse julgamento não me afeta, nem eu mesmo me julgo, porque quem me julga é o Senhor. Agora ele vira de volta para eles, diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará à luz as coisas ocultas às trevas, mas também manifestará o desígnio dos corações. Gente, haverá um dia onde todos nós vamos comparecer perante o Senhor e todos nós seremos julgados. Todos nós, 100% das pessoas que estão aqui, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos de errado, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos certo com a motivação certa, mas nós também seremos julgados por aquilo que nós fizemos certo com a motivação errada. Porque é possível fazer o certo com a motivação errada. E o que vale para Deus não é o certo com a motivação errada, mas é o certo com a motivação certa, louvado seja o nome do Senhor. E um dia todos nós vamos comparecer perante o Senhor. E detalhe, Ele é o único capaz de trazer um julgamento correto. Porque o homem, ele não tem como medir. O homem, ele não tem como avaliar. Nossa consciência, às vezes, também não tem como nos culpar ou nos livrar, porque enganoso é o coração, a consciência do homem, mas o Senhor é perfeito, Ele sonda e Ele observa os corações e as intenções. Então, se Deus vai julgar, Ele está dizendo, olha, qual é o papel nosso? Ao invés de ficar julgando, procurando defeito, olhando para tal líder, olhando para a igreja, olhando para aquilo, para aquele outro, porque é isso que a igreja em Corinto está fazendo. Gente, aqui eu quero abrir um parêntese rápido. O ofício mais fácil e mais perigoso que pode haver na vida de alguém é o ofício da crítica. De ficar olhando de fora e criticando. Criticando tudo, criticando as pessoas, criticando o que está fora. Porque quem critica não faz absolutamente nada para mudar o quadro onde ele está inserido. E essa pessoa começa a se alienar, começa a se dividir. Ela fica olhando de fora, criticando, e ela nunca vai ser parte da solução. E é o que está acontecendo aqui. Um grupo criticando o outro, um grupo achando, eu sou desse, eu sou melhor. É assim que se faz, é desse jeito. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, é completamente diferente. Nosso papel, nesse momento, é não criticar, mas é amar. Olhar para as pessoas, amar e fazer a nossa parte. Paulo poderia criticar um monte de coisa, mas ele diz, olha, estou corrigindo, estou apontando os caminhos, agora eu vou trabalhar, vou cumprir a minha missão e vou ser fiel ao meu chamado. Quer um conselho para a sua alma nessa manhã? Olhe para tudo que existe ao seu redor, tem coisas que você concorda, tem coisas que você discorda, mas seja fiel ao seu chamado, à mensagem, continue trabalhando e servindo a Cristo o melhor que você pode. Ame. A gente não vai conseguir resolver tudo, é por isso que ele está dizendo, ó, Deus vai julgar. Tem coisas que Deus vai resolver. A gente fica numa luta com Deus de vez em quando, porque parece que a gente quer dizer para Deus, Senhor, eu julgo e tu amas as pessoas. Mas Deus está dizendo, não é assim que funciona não. Eu sou o Deus que julga e tu ama as pessoas. E fora disso, entrega nas mãos do Senhor. A própria lição vai dizer, isso aqui não se refere a casos legais, algumas questões, né? Quem eu vou contratar para trabalhar dentro da minha casa, não vou julgar, não, você vai olhar. Mas aqui ele está falando em relação a tudo que existe ao nosso redor. Por quê? Aí ele continua no versículo 5. Portanto, nada julgueis, como nós lemos, né? Porque o Senhor virá e julgará a todos, trará pena à luz, as obras ocultas das trevas, também manifestará os desígnios do coração. Finalzinho do versículo 5, leia na sua Bíblia. Então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Melhor do que receber louvor dos homens é receber louvores de Deus, porque o louvor dos homens é efêmero e passa. Nós estamos agora na época da Páscoa, aonde Jesus que era perfeito, que não merecia críticas, que não tinha razão de críticas, entrou, foi aclamado, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Uma semana depois, o louvor daqueles homens se transformou em acusação, crucifiquem, matem, tire a vida desse homem. É por isso que nós não nos alimentamos de elogios humanos, mas do elogio que vem e virá de Deus naquele dia, quando Ele julgar todas as coisas. Palavra simples, né? Que coisa linda. E aí ele continua dizendo, primeiro, ministros são dispenseiros, ministros são
obreiros são ministros, são dispenseiros, precisam ser encontrados fiéis. E agora ele vai falar sobre a humildade do obreiro. E aqui Paulo vai engrossar um pouco mais o tom. Quando eu abri aqui a ministração, eu falei de algumas críticas que Paulo vai fazer. E no versículo 6, olha o que ele diz, que é o nosso versículo tema aí. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo. Paulo está falando aqui no sentido figurado. Nos capítulos anteriores, note que ele usa algumas figuras de linguagens, de profissões muito simples. Ele fala, é o agricultor. Depois ele vai falar no outro, é o construtor. Aqui no capítulo 4 ele vai dizer, é o ministro, é o remador que não aparece. Depois ele diz, é o dispenseiro que acessa a dispensa do mestre, que não gera nada de si, mas distribui aquilo que o mestre antes já o deu. Ele começa a dizer, eu apliquei isso figuradamente a mim e a Apolo. E ele só usa profissões que não recebem reconhecimento público. Já parou para prestar atenção? Ele não disse o influencer social. Ele não disse a celebridade que vai ser aplaudida e celebrada por todos. Ele não falou o grande cantor famoso, mas ele disse o construtor, o agricultor, aquele que rema e não para de remar, aquele que acessa a dispensa do mestre. E para mim isso aqui não está na lição, mas existe um elemento fantástico aqui da continuidade. Eu quando fico olhando algumas coisas que Paulo coloca aqui, é como se Paulo dissesse, olha, o segredo é não parar. Continue semeando, continue construindo, continue remando, continue acessando a dispensa do mestre, continue fazendo o que você sabe, a despeito das críticas, das pressões, para que a mensagem seja outra, para que hajam divisões e para que hajam outras coisas, continue seguindo o rumo certo. Tem um texto no dia de Pentecostes que para mim é fantástico. A gente quando fala de Pentecostes, fala do fogo, fala das línguas, fala do poder, mas o texto diz, e perseveravam unânimes, ou seja, perseveravam, a despeito de tudo, perseveravam, a despeito das dificuldades, Jesus vai vir, o batismo vai vir, eles perseveravam. Minha mensagem para você nessa manhã, persevere em nome do Senhor Jesus, não pare a sua missão, continue cumprindo, continue fazendo o que você pode fazer, às vezes sem nenhum tipo de notoriedade. Ele diz, essas coisas apliquei figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça em favor de um em detrimento do outro. Paulo diz muita coisa aqui. Note que ele e Apolo aqui são mencionados juntos. A imagem que muita gente tem é que Pedro, Paulo e Apolo estavam em guerra. Não tem nenhum problema entre Pedro, Paulo e Apolo. São pessoas que querem criar, não tem nenhum problema entre eles, tanto que eles são mencionados aqui, todos eles juntos, né? E ele está dizendo, não pensem de nós acima do normal, não nos coloquem num pedestal elevadíssimo, para que agora vocês precisem disputar quem é que é mais importante, tentando elogiar um em detrimento do outro, agradar um em detrimento do outro. Ele está dizendo aqui, nós não estamos competindo por popularidade. Pedro não está competindo, Apolo não está competindo, nem eu que fundei, que criei essa igreja, estou competindo aqui com vocês por popularidade. Nós não estamos brigando para aparecer na foto, porque tem gente que briga para aparecer na foto. A gente não quer aparecer na foto, nós queremos servir, nós queremos remar, nós queremos entregar a nossa vida por essa obra. Nós não estamos competindo, nós estamos unidos nesse propósito. Então não vale a pena vocês também se dividirem e se degladiarem por isso. É como se ele dissesse, quem fica denegrindo o outro para ganhar notoriedade não está com a motivação certa. Sabe por quê? Porque em última instância, tudo que nós temos e somos veio de Deus. Que coisa linda. Coloque a mão no seu coração nessa manhã, ministre para você agora, para a sua alma. Diga o seu nome, Felipe. Agora diga, tudo que você é vem de Deus. Diga para você. Diga, tudo o que você tem vem de Deus. Tudo que esses homens tinham vinha de Deus. Versículo 7. Bota aqui na tela para mim, porque não é um versículo do nosso ponto. Pois quem foi que te fez sobressair? Quem foi que te deu o dom que você tem? Quem te deu o talento de cantar? A inteligência, né, de poder falar? Quem foi que te deu um dom em determinada área?
E que tens tu que não tenhas primeiro recebido? Vocês estão olhando para a gente, estão olhando as capacidades de Paulo, de Apolo, de Pedro, e nós estamos dizendo, tudo isso vem de Deus, a glória é dele, o louvor é dele, nós tomamos e retornamos tudo isso que nós temos a ele. Quem foi que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Tudo que nós temos veio de Deus, é para Deus, para a glória de Deus, para servir como dispenseiros e ministros. Paulo está fazendo um esforço tremendo aqui para dizer para eles, tirem os olhos dos homens e coloquem os olhos em Deus. Vocês estão se impressionando demais com sofistas, com coisas aqui de baixo, com capacidades humanas. Olhem para Deus. E ele vai subir o nível agora da crítica, e para isso, ele usa do sarcasmo e da ironia. Ironia, gente, é quando você diz uma coisa querendo dizer o contrário. É quando você diz uma coisa, mas o que você realmente significa é completamente o contrário. Quando Paulo fala disso, os adolescentes, tem alguns que estão aqui, os outros estão na sala, pessoal, tem um hashtag, né? Para quem não sabe o que é hashtag, é o jogo da velha, antigo nosso, né? E eles colocam só que não. Você já ouviu falar do só que não? SQN. É quando um adolescente diz cansado, só que não. Sabe o que é isso? É justamente o contrário. Quando ele diz 100% só que não, ele está dizendo 0%, é o contrário. Paulo aqui está dizendo, olha, vocês estão achando que está tudo certo, só que não. Vocês estão achando que vocês estão bombando, arrebentando, que vocês espiritualmente estão fortes. Vocês estão tolerando alguns problemas que vão destruir a igreja. Vocês estão achando que está tudo perfeito, só que não. Ele começa a usar aqui do sarcasmo, da ironia. E no versículo 8, bota na tela para mim, ele diz, vocês já estão fartos? Vocês já estão ricos? Olha o que está escrito aí. Vocês já chegaram a reinar sem nós? É como se Paulo dissesse, é como se Jesus já tivesse voltado para buscar a sua igreja. Vocês já estão no milênio com ele, reinando, está tudo certo. Ele está dizendo só que não. Se tudo tivesse certo, por que vocês não chamam a gente para reinar com vocês? Vocês não precisam mais, né? Vocês se acham tão cheios de direitos, tão cheios de dons, que está tudo certo, tudo funcionando, já estão tão fartos, já estão tão ricos, já estão a reinar sobre nós. E aí no versículo 9, ele vem para algo aqui fantástico, porque ele fala, enquanto vocês estão aí achando que está tudo assim, se degladiando, quem é desse, quem é daquele, criticando o outro grupo, versículo 9, olha o que ele diz, porque a mim me parece que nós, os apóstolos, fomos colocados em último lugar por Deus, condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto para anjos como para Deus. É como se Paulo dissesse, enquanto vocês estão aí se degladiando, discutindo o que é mais importante, qual grupo tem mais prominência, nós os apóstolos não temos tempo para isso, nós estamos pregando o evangelho, gastando a nossa vida, nos entregando para pregar o evangelho que alcançou a vida de vocês. Nós estamos cumprindo aqui a nossa missão. Ele diz, nós nos tornamos espetáculo ao mundo. Quando ele fala espetáculo ao mundo, e eu vou concluir com isso, meu tempo já está concluindo. O que ele diz? Quando o rei, quando César tinha uma grande batalha, ele marchava para dentro de Roma. E Roma, se você nunca foi a Roma, é uma cidade majestosa, portais, entradas, avenidas largas. Ele entrava marchando seu exército, suas armas de guerra. Depois de marchar o exército, vinham os espólios da guerra. Tudo aquilo que era capturado, que era tomado das outras nações, marchava, entrava em Roma, era celebrado. E por último, lá no finalzinho, via o espetáculo do mundo. Quem eram esses? Eram os prisioneiros. Eram aqueles que seriam colocados dentro do Coliseu, das arenas. Aqueles que lutariam com gladiadores, que seriam despedaçados por bestas feras. Aqueles que seriam um espetáculo para as pessoas que estavam ao redor. Paulo está dizendo, enquanto vocês estão discutindo bobagem, estão se degladiando, um grupo contra outro, nós estamos sendo levados para ser espetáculo do mundo. E até esse momento aqui, gente, é o que começava a acontecer com os apóstolos. Os apóstolos todos, se você olhar, com exceção de João, que não teve, como a gente gosta de dizer, morte morrida, né? Morte matada, teve morte morrida. Todos eles morreram violentamente. Eu estava olhando ontem, e aí tem o slidezinho, bota para mim, por favor, agora o slide. Olha só, a morte dos apóstolos, todos eles. Jesus crucificado, Mateus
morto a facadas e a golpes de faca, Tiago e Paulo decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Filipe, Matias queimado, Bartolomeu decapitado, Tiago apedrejado, André numa cruz de X, todos eles morreram mortes terríveis. Todos eles passaram por isso, ou seja, viraram espetáculo para o mundo. Enquanto aqui tem uma igreja cheia de dons, cheia de direitos, achando que está tudo dando certo, Paulo está dizendo, nós estamos morrendo, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos aqui, de certa maneira, pagando o preço, nos tornando espetáculo ao povo. O que Paulo está fazendo é um contraste. Paulo está usando aqui um contraste tremendo. Enquanto vocês acham que está tudo certo aqui, do outro lado nós temos os apóstolos vivendo e passando por esses momentos tão desafiadores. E isso, em última instância, acaba sendo a recompensa do ministro. É por isso que Paulo disse, e alguns textos começam a fazer sentido, ele diz, para mim, viver Cristo, morrer é lucro. A gente entende isso, né? Por isso que a gente vê o amor de um apóstolo como esse. Como é que pode alguém que morreu, que pagava esse preço, ter tanta paciência, tanto amor de escrever, ele poderia chegar lá quebrando tudo, questionando. Não, ele com amor, por quê? Porque o amor de um pai, o amor de quem corrige alguém que ama, né? Por isso que ele diz, eu me deixei gastar pela obra do Evangelho. Versículo 10, olha só o sarcasmo, a ironia que ele usa. Nós somos loucos por causa de Cristo, vocês são sábios, só pode ser. Ele continua dizendo, nós somos fracos, vocês são nobres. Nós que estamos aqui morrendo é que somos os desprezíveis, vocês é que são os nobres. Gente, isso aqui é extremamente atual para os dias de hoje. Quando a gente olha, né, toda essa aplicação que o apóstolo Paulo dá, e ele conclui no versículo 13, nós nos tornamos lixo e escória do mundo. Ele critica, ele usa de ironia, sarcasmo, dizendo, vocês, está tudo certo, o problema é nós. Nós é que estamos aqui morrendo, vivendo. E aí, para terminar, no versículo 14, leia para mim o versículo 14, por favor. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como os filhos meus amados. Depois de dizer tudo isso, de usar ironia, porque se ele falasse diretamente, isso poderia parecer muito pesado, ele diz, eu não estou escrevendo isso para envergonhar vocês. Eu não estou escrevendo isso para ferir vocês, eu estou dizendo isso para admoestar vocês como filhos, porque para mim vocês são filhos. Todo pai que está aqui sabe do que eu estou falando. O pai corrige aquele que ama. E o pai não corrige para perder e para afastar. O pai corrige para salvar e para aproximar as pessoas. Então, Paulo, ele questiona, Paulo mostra, não está tudo certo, não está tudo bem. Vocês estão agindo como se tudo tivesse bem, vocês não precisam mais da gente, pelo ritmo que vocês estão indo aí. E ele está dizendo não. Ele mostra onde está o defeito, mas aqui ele diz, olha, vocês são filhos. Pelo contrário, eu quero admoestar vocês como filhos amados. Filhos amados. E ele vai dizer ainda no versículo 15, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, tereis contudo, ainda que tiveres milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo aqui diz, em última instância, vocês estão aqui, sabe por quê? Porque eu fui fiel ao chamado. Vocês só estão aqui hoje, porque eu não preguei palavras de vão conhecimento, porque eu preguei Cristo e Cristo crucificado. Eu estou só lembrando vocês do porquê que vocês estão aqui. E ele não está impondo a autoridade dele como um chefe. Ele está impondo a responsabilidade dele como um pai que cuida dos seus filhos. De vez em quando a gente cuida do filho, a gente tem que puxar a vara. Puxar a vara. Mas não é só de repreensão que nós vivemos e ensinamos o filho. A gente tem hora que a gente repreende, mas tem hora que a gente abraça, a gente cuida, a gente beija, a gente ama. Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso como um pai.
E um pai que gerou vocês, não foi com conhecimento humano não. Coloca o versículo 15 na tela para mim. Um pai que gerou vocês pelo Evangelho. Versículo 15 na tela, por favor. Versículo 15, por favor. É um pai que gerou vocês pelo Evangelho. Pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Eu olho para isso e eu sou extremamente grato de hoje poder estar no lugar que eu estou, de poder fazer parte da igreja que eu faço e de poder ter os pais espirituais que eu tenho. Quantos aqui são gratos pelos pais espirituais dessa igreja? Pelos nossos pioneiros, né? Deixa eu contar uma história para você que para mim mexeu muito comigo. Quando eu estava no seminário, para mim todo o meu chamado, decisão de servir a Deus, foi algo muito difícil, porque eu relutei durante muito tempo. E eu lembro que a certa altura no seminário, eu fui muito desafiado, porque eu pensei, não, eu não tenho condições, eu não consigo, não é para mim. Eu lembro que no seminário nós tivemos uma conferência, e nessa conferência, 2 pastores vieram pregar. Um deles chama-se Perry Stone. E o cara era tão inteligente, grego, hebraico, ele juntava e você começava a mensagem, não sabia para onde ele estava indo, depois no final tudo se unia e eu ficava assim, uau, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir pensar como esse homem. Aí depois dele pregou o doutor, que era o presidente da faculdade. Eu ouvi esse homem pregar durante 3 anos. 3 anos, toda terça, quarta e quinta. E 1 ano ele pregou todos os livros da Bíblia. Gente, pregar todos os livros da Bíblia 3 vezes por semana. Cada pregação era um livro completo da Bíblia. Eu ficava olhando como é que ele consegue dominar tanto conteúdo, ter tanta inteligência, tanto saber humano. Aí quando foi no outro semestre, ele pregou 6 meses só sobre a oração do Pai Nosso. Eu dizia, mas não tem mais o que tirar do texto. E todo culto ele tirava algo novo. E eu olhava para aquilo e falava, mas eu nunca vou conseguir pregar isso. Aí eu lembro que eu cheguei aqui em Belém. Aí meu pai me deu na época um conjuntozinho de esboços. Lembra disso, pai? Do Nelis Nelson. Que ele bateu a mão com uma máquina de datilografar. Eu abri os esboços dos nossos pioneiros. E eu fiquei impressionado, porque a mensagem que eles pregavam era extremamente simples. Era assim, Cristo, Isaac, um tipo de Cristo. José, um tipo de Cristo. Tudo focado em Cristo, pois eu não vim com outra mensagem a não ser Cristo e Cristo crucificado. Simples. 1, 2, 3 pontinhos. Eu olhei para aquilo e falei, mas isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui eu consigo entender, isso aqui eu consigo pregar. E para mim aquilo foi como se fosse um banho de ânimo, de força, como se Deus dissesse, assim eu usei os pioneiros dessa igreja, e assim eu continuarei a usar futuras gerações, se nós continuarmos pregando esse evangelho simples. Essa é a nossa história. Essa é a história que nós temos ao longo dessa jornada, sabe? E eu me tornei imitador desses homens. Eu me torno imitador do meu pastor, que está aqui. Agora na época do aniversário da Boas Novas, tem um vídeo aí rodando, onde papai aparece falando quando tinha a minha idade. E é igualzinho, eu falo igualzinho a ele, o jeito dele. E alguém pergunta assim, por que tu faz isso? É porque eu imito. O apóstolo Paulo disse, se tornem meus imitadores. Ele disse aqui, não é porque eu sou perfeito não, é porque eu faço o melhor para me aproximar de Cristo e farei o melhor para aproximar vocês também de Cristo. Então ele disse, me imitem, sabe? Todo líder, ele vai liderar, todo pai vai ensinar. A próxima geração sempre vai, no mínimo, um passo à frente do que você fez. Sempre vai, no mínimo, um passo à frente do que você fez. Ou seja, se você é um pastor e você é uma pessoa dinâmica, arrojada, a próxima geração vai, no mínimo, um passo à frente do que você fez. Se você é uma pessoa de fé, empreendedora, a próxima geração vai no mínimo um passo à frente do que você fez. Agora, se você é uma pessoa relapsa carnal, também a próxima geração vai no mínimo um passo à frente do que você fez. O que Paulo está dizendo? Eu não sou perfeito, eu não tenho todas as respostas, eu não sou melhor do que Pedro, não sou melhor do que Apolo, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu caminho para perto de Jesus, e eu sei que vocês vão chegar mais perto dele do que eu já cheguei na minha história, da minha vida. Por isso, se tornem meus imitadores. Se tornem meus imitadores. E ele diz, olha, no finalzinho, não vou nem ler aqui para vocês,
em breve eu vou aí ter convosco. Só que eu não vou ter convosco em palavra, eu vou ter convosco em manifestação do poder de Deus. E se tinha alguém que conhecia o poder de Deus, era esse homem, o apóstolo Paulo. Eu vou ter com vocês. E aí vocês escolhem se vocês querem que eu vá num espírito de repreensão com a vara, ou se vocês querem que eu me apresente com vocês no espírito de mansidão. A escolha é de vocês. E hoje a pergunta para nós, Igreja de Belém, é essa: como é que nós queremos que Deus se aproxime de nós? Com espírito de repreensão, com espírito de vara, ou com espírito de retidão e de mansidão? Fique de pé comigo, quero orar com você. Quero terminar, concluir esse momento tão especial que nós temos. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Queremos te louvar pelos ministros, pelos obreiros, Senhor. Queremos te louvar pelos nossos pais na fé. Queremos te louvar pelos nossos pastores. Queremos te louvar pela vida do nosso pastor que está aqui, Senhor. Pela vida de todos eles, Senhor, que servem essa igreja. Pela vida de todos nós aqui que lideramos em alguma área. Que nós possamos ser ministros, Pai, ministros. Aqueles que muitas vezes não são vistos, mas estão lá fazendo, remando, cumprindo, levando a igreja do ponto A ao ponto B, de onde estamos para onde precisamos ir. Dispenseiros responsáveis e fiéis, que tomem não da nossa dispensa, mas da dispensa tua, da tua palavra, dos teus mistérios, Senhor, e compartilhemos isso com toda a igreja. Que sejamos achados humildes, Pai. Nós não fomos, Senhor, concebidos para a glória, para o apogeu, para o sucesso. Se Ele vier, louvado seja o teu nome, nós devolveremos tudo isso para ti, mas em última instância, nós somos espetáculo para o mundo. A tua igreja é espetáculo. Nós somos considerados por muitos como lixo e como escória, Senhor. Que nós possamos abraçar a tua correção sempre como um pai que ama os filhos e por isso cuida, corrige, Pai. Que nós possamos atentar aos teus ensinamentos nesse trimestre tão importante, onde vamos estudar todo o livro de 1 Coríntios. Isso não é só para a igreja em Corinto, é para nós, é hoje, é para a nossa família. Que possamos aprender, Senhor, que não precisemos passar pela vara, pela repreensão, mas que possamos atentar ao teu espírito manso